Vamos começar por banco de dados primeiro. Vocês sabem o que é um banco de dados? Banco de dados ou cadeira de dados, como é que fala? Banco de dados. Na verdade, a primeira coisa que eles devem perguntar para vocês, gente, é a diferença entre dado e informação. Eu acho que vocês nunca pararam para imaginar que são coisas diferentes. Sabia que são? O que para vocês é um dado? Você pode dizer, um dado é uma informação. Tá, e o que é uma informação? É um dado. Não é bem assim. Tem uma diferença, ainda que sutil, entre eles, tá? Como a gente vai falar de banco de dados, é importante que a gente saiba diferenciar um do outro. Normalmente é o primeiro tipo de pergunta que eles fazem em prova, tá? Então eu já estou indo direto ao ponto. Aqui já é motivo para virar questão em prova, tá? Gente, o que são dados? Isso aqui eu retirei de um livro, né, sobre o assunto, então é a definição técnica. Dados são um conjunto de valores ou ocorrências, só que num estado bruto, que podem ser armazenados em algum meio, em algum lugar. Você pode armazenar dados num pendrive, pode armazenar dados num HD externo, num cartão de memória. E o que é um dado? É um conjunto de valores, mas em estado bruto. Por exemplo, quer ver? O que isso informa a vocês? 15/7/2016. Acho que vocês vão dizer, bom, isso é uma data. Sim, e o que essa data significa? Não sei, então isso é apenas um dado. É um valor, mas você vê que ele não tem necessariamente um significado. Ou, R$350. É um dado, é alguma coisa que tem um valor, mas não se sabe ainda necessariamente do que se trata. E às vezes até eu poderia dizer para vocês, não, R$350 é o valor de uma fatura. O valor de uma fatura, então já está melhorando. Mas a fatura está paga ou não está? Então quando você não tem, você não tem uma clareza ao observar aquele valor, você tem apenas um dado. Quando aquele dado faz sentido, quando ele representa alguma coisa, ele te traz algo além do que o simples valor, aí esse dado passa a ser chamado de informação. Então é como se você tivesse níveis, né? Dado é o estado bruto, é o estado mais simples. Quando um dado está organizado e transmite alguma coisa além do que o simples dado, você chega na informação. Ok? E se a gente continuar, quando um conjunto de informações representam ainda, quando um conjunto de informações formado por dados gera novas informações, você chega no que é chamado de conhecimento. Então a gente tem os dados, as informações e o conhecimento, né? São coisas, como se fossem etapas ou níveis, né? Que quem estuda a respeito descreve dessa maneira, tá bom? Então, dado, exemplo de dados, né? O teu CPF, o teu nome, uma data qualquer, são exemplos de dados. Agora vamos ver, aliás, aqui, uma coisa que é comum cair em prova. Os dados podem ser considerados como a unidade básica da informação. Portanto, vocês estão convencidos de que uma informação é composta de dados? Se cair isso numa prova, numa questão? Sim. A informação é formada por dados. Os dados são a unidade básica, né, que compõe informações. Sem dados, não temos informações, pois as informações, né, são criadas a partir deles. Um exemplo para a gente enxergar talvez melhor isso aí. Imagine que no relatório de vendas de uma empresa foi obtido o dado de que ela realizou um total de vendas no período de R$500 mil. A tua empresa vendeu, num determinado período, R$500 mil, certo? Bom, o que isso significa? Aparentemente, não muita coisa. Isso é apenas um dado, R$500 mil em vendas. Ainda não é informação. Quer ver? Ele não disse se a empresa obteve lucro com esse montante de vendas ou não. Eu não sei ainda se a empresa ter vendido R$500 mil, na tua opinião, é bom ou ruim? É lucro ou é prejuízo? Não sei. Eu teria que fazer algumas operações, algumas comparações provavelmente, para ter noção se R$500 mil para uma determinada empresa é muito ou é pouco. Por exemplo, gente, R$500 mil
para um açougue, é muito ou é pouco? É muito. Poxa, eu queria ter um açougue que vendesse 500 mil reais, beleza. E para uma fábrica de automóveis? Não, 500 mil reais para uma fábrica de automóveis, se ela vendeu só isso, ela está num prejuízo tremendo, né? Então você vê que um dado, ele não transmite tanta coisa. Você sabe que ela vendeu 500 mil, mas e aí? Além disso, depois disso, tudo bem? Tomara que tenha sobrevivido, né? E vamos lá. Então, não se sabe ainda se ela teve lucro ou não, né? Não diz se o objetivo foi atingido ou não, etc. Essa seria uma visão do que seria um dado. Algo que transmite um valor, mas você não tem ainda como recuperar outras coisas a respeito daquele valor. E aí é que a gente chega na informação. Tecnicamente, segundo os livros, informação são fatos organizados de maneira a produzir um significado. Então a informação é composta por dados e em que você chega em alguns significados. Você retira daqueles dados alguma coisa, né? Algum significado. Ou seja, são os dados colocados em um contexto. Nota que isso aí é bem de livro mesmo, né? Uma escrita técnica, assim, mas é daí que eles retiram as questões de prova, então é bom a gente se adaptar, né? Se eu colocasse aqui um português bem simplesinho, aí na prova o cara mete um português mais formal, acho que é pior. Isso aqui eu peguei, copiei e colei de um livro, tá? Bom, exemplos de informações. Imagine uma lista de clientes com os seus números de CPF, datas de nascimento e nomes respectivos. Então, gente, se você sabe o CPF, você pode chegar no nome de uma pessoa? Sim. Se você tem o CPF e o nome de uma pessoa, você pode descobrir a data de nascimento dela. De algum jeito, pode ou não pode? Então, a data de nascimento, o CPF e... que mais ali? E o nome dela, talvez sozinhos não digam muita coisa. Mas quando você agrega isso, né, e armazena de tal maneira, você chega a recuperar algumas informações mais importantes. Na prática, é como se a informação realmente fosse um passo além, né? Não são apenas dados. Informações são dados organizados, normalmente processados e que transmitem algum significado. Você pode tirar conclusões a partir dessas informações, tá? Bom, informação, tecnicamente, é o resultado do processamento dos dados. Ou seja, os dados foram analisados e interpretados sob uma determinada ótica e a partir dessa análise você pode qualificá-los. Vamos ver um exemplo, aliás, adaptando aquele exemplo anterior da empresa, né? Exemplo de informação. Nós já tínhamos visto um exemplo de dado. A empresa imaginária vendeu 500 mil reais num determinado período. Não sei se isso é bom ou ruim, mas imagine que naquele exemplo anterior, então, vamos transformar os dados, né, sobre as vendas da empresa em uma informação. Imaginemos que a meta de vendas da empresa fosse de 800 mil reais. Sabe-se que a empresa, depois de retirar os custos, a folha de pagamento, etc., ela deveria ter vendido 800 mil. Mas ela vendeu apenas 500 mil, gente. Então agora aqueles 500 mil, que eram inicialmente apenas um dado, né? Ele passa a se transformar numa informação. Eu posso tirar conclusões de que 500 mil é prejuízo. A empresa não obteve a sua meta, né? Então quando eu tenho como parametrizar, como analisar os meus dados originais, eu chego em algum tipo de informação. Perfeito? É porque eu estou entrando nesse caminho, porque vocês vão acabar vendo questões de prova têm a tendência de questionar, né, a diferença entre dado e informação. Espero que você tenha entendido, pelo menos isso, né? Um dado é uma coisa mais bruta, mais simples, a informação é um passo além, ela passa a ter significado, ela foi processada, né, ela está mais polida, ok? Fazendo o processamento daqueles dados, obtemos a informação de que a empresa não obteve o volume de vendas necessário à manutenção de suas atividades. Perfeito. Agora me diz o seguinte, vocês sabem o que são metadados? Porque volta e meia eles dão uma voltinha e entram nesse assunto. Todo banco de dados contém, além dos dados, né,
As informações brutas ali, armazenadas, que depois podem ser processadas e acabam se transformando em informações, todo banco de dados também tem um metadado, ou um dicionário contendo metadados. Gente, para facilitar a vida de vocês, talvez assim vocês fixem melhor na memória. O que são metadados? São dados sobre os dados. Metadado é como se fosse uma descrição, descrevendo o que um determinado dado significa, quais são as suas características, suas regras. Por exemplo, quer ver? Imagine que você deseja armazenar no seu banco de dados o salário de cada funcionário da sua empresa. Vocês podem me ajudar a imaginar como é que eu descreveria o salário? O que é salário? Salário é um campo de data, é um campo de número, é um campo de texto, ou é um campo lógico, falso e verdadeiro? É número, ok. Que tipo de número? Inteiro ou fracionário? Ou seja, inteiro ou real? Salário, inteiro ou real? Real, porque você pode receber em centavos. Às vezes desconta uma coisa, desconta outra, e fica uns centavinhos. É real, né? Acho que é um número mais certinho. É um número real. Em algum tipo de moeda? Tem alguma cifra ali? Em reais, né? Sim. E tem algum valor mínimo? Bom, depende, né? Aí depende. Mas eu acho que se a gente considerar o Brasil, nós temos o salário mínimo. As pessoas, até onde eu sei pelo menos, deveriam receber no mínimo aquele valor ou mais. Ótimo. Então, se você analisar, essas regrinhas é que formam os metadados. Na verdade, você pensa em armazenar o salário dos teus funcionários no banco de dados. E dentro de um dicionário de dados, que é um pequeno arquivo, que contém informações a respeito dos dados que você tem no banco de dados. Normalmente, metadados servem para orientar melhor o próprio computador ou um programador que futuramente vai ser contratado e ele precisa entender melhor como é que o programador antes dele montou o banco de dados. Se ele tiver acesso aos metadados, ele tem uma compreensão melhor da lógica, de como aquele banco de dados foi estruturado. Vocês estão entendendo? Então, metadados é uma coisa muito comum de se encontrar nos bancos de dados atuais, e então essa palavrinha pode aparecer numa eventual questão. Deixa eu ver se vocês fixaram pelo menos o mais importante. O que são metadados? Dados sobre os dados. Vamos usar um sinônimo. Não é bem um sinônimo, mas informações sobre as minhas informações. Dados sobre os dados. Alguma coisa que descreve o que os meus dados significam, né? É um arquivinho, e uma coisa que é bom saber, os metadados permitem efetuar a representação, então você os representa melhor, e a identificação dos dados, garantindo que eles são consistentes. Salário é real, é um número. Eu não posso colocar uma data, então, lá no campo do salário da pessoa, não pode botar um nome. Esses dias não, foi ontem. Eu estava conversando com outro professor e ele estava acessando ali não sei se vocês estão sabendo dessa, fizeram uma análise, uma lista dos inscritos, e tem um tal de cara inscrito lá que se chama Casa. Tem um outro que está inscrito no coisa, e ele botou o e-mail, no nome dele botou o e-mail, tanto velho, né? Eu quero ver como é que ele vai fazer, se ele for aprovado. Acho que não pode, né? Vai ser impugnada. Hã? Exato, como é que vai fazer para ele se identificar? Eu sou o e-mail ali. Pô, mas aí é muita... Será que foi eu estava pensando, será que não foi o bendito do corretor ortográfico do celular dele que uma dessa trocou, não sei, né? Preenchimento automático, é? Casa grande. É o casa, né? Pois é. Então, olha só, gente. Se esse banco de dados imaginário, né? Que não tem consistência ali, um campo que era para ser de um tipo e está armazenando coisas que não tem nada a ver, perderia a consistência. Os metadados ajudam a diminuir essa possibilidade, tá bom? E uma coisa que é bom vocês saberem, dentro de um banco de dados, os metadados são mantidos aonde? Pode ler para mim aqui?
no dicionário de dados. Então, o dicionário de dados é uma coisa que existe sempre dentro de um banco de dados, e lá você encontra a lista de metadados que foi descrita, que foi feita por um profissional, tá bom? Tá, então a partir daí agora a gente já pode começar a entrar no forte aqui da aula. A aula é sobre banco de dados, gente. Vocês têm ideia o que é isso? Deixa eu mostrar para vocês. De novo, eu vou ter que recorrer ao que os livros de informática dizem. Por quê? Porque a maioria das questões de prova são copiadas e coladas a partir dali. Então é melhor para vocês já se acostumar com o palavreado, né? Dificilmente o examinador vai fugir disso. Vamos ver aqui, ó. Um banco de dados, ou BD, tá bom? Muito comum ele ser abreviado assim, se vocês virem, né? SGBD, que mais? Deixa eu ver. Sei lá, toda hora aparece BD. BD, nesse caso, banco de dados, é uma coleção organizada de dados, certo? Não aceitem uma questão que afirme que no banco de dados não há organização. Muito pelo contrário. É tudo organizadinho, cada coisa no seu devido lugar, com o seu devido tipo respeitado, né? Isso mesmo. Esses dados são, olha lá, organizados de modo a modelar aspectos do mundo real. Palavra que toda hora aparece em prova. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos de questões em seguida. Eu acho que vocês vão se convencer. E é importante saber isso, gente. O banco de dados, basicamente, ele leva as coisas do mundo real para dentro de um computador. Onde é que eu costumo encontrar bancos de dados? Olha, você encontra facilmente numa biblioteca, numa empresa, por exemplo, numa loja, que mais? Deixa eu ver, numa estatal, num shopping center, meu Deus, numa farmácia, num açougue, num escritório de advocacia. Vamos tomar como base uma biblioteca. O que você encontra numa biblioteca? Livros. Então, se eu fui contratado, eu sou um profissional, um programador, e eu fui contratado para fazer um banco de dados de uma biblioteca, eu vou levar para dentro do banco de dados os objetos que existem numa biblioteca. Livros, com certeza. Mas o que eu vou levar de um livro para dentro do meu banco de dados, gente? O que um banco de dados deveria armazenar a respeito dos livros? O título do livro, o autor do livro, a data de edição, né, de lançamento do livro, talvez o número de páginas, o assunto, né, porque tem livros de, meu Deus, livros de engenharia, livros de ficção científica, livros de ciências, livros dos mais variados. Outra coisa importantíssima, se eu estou modelando uma biblioteca, o meu banco de dados é para a biblioteca funcionar melhor, vocês acham que eu deveria guardar para cada livro a localização dele dentro da biblioteca? Em qual corredor, em qual estante, em qual prateleira e em qual slot ali, em qual posição? Claro, que aí chega uma pessoa, pô, você tem esse livro? Sim, me dá o nome dele, eu procuro ele no banco de dados. Ele está disponível? Tô vendo aqui que está. Então pega ele para mim. Peraí, mas deixa eu saber onde é que ele está, né? No banco de dados ele tem que me dizer, vá lá naquele local. Vou lá e pego ele certinho e entrego para a pessoa. E você pode ver, nitidamente, o banco de dados leva para dentro do computador objetos do mundo real. Como, por exemplo, livros, clientes. Você acha que um banco de dados sobre cliente, que armazenaria o nome, o CPF, a data de nascimento, o sexo, o e-mail, né, do teu cliente. Então, um objeto real, um ser do mundo real, um cliente, vai ser modelado no banco de dados. Produtos, você tem uma loja que vende. Será que no meu banco de dados eu deveria cadastrar os meus produtos? Certamente, né? Produto, sei lá, que produto poderia ser? Uma loja de autopeças. Então tem a correia dentada, tem a ventoinha do radiador, cada elemento. Então, na prática, o banco de dados visa modelar aspectos do mundo real para que seja possível efetuar processamentos que gerem informações relevantes a partir dos dados. Aliás, vejam aqui o porquê da importância de você conhecer as diferenças entre informação e dados, né? O banco de dados normalmente armazena dados. E ele é capaz de processar esses dados, de alguma maneira,
gerando informações, tá, gente? Esse é o objetivo de todo o banco de dados. Bom, uma coisa que eu acho que é legal você já ir se acostumando, quando vocês virem na prova um desenho, o que parece isso aqui? A bateria? Ah, uma pilha, mas na verdade é um cilindro. Eu achei que vocês iam dizer um barril de petróleo, mas com 3 comprimidos. Pastilha, aqueles drops, né? Mas na verdade isso ali, o nome é um cilindro, e vocês têm ideia? Sabia que cilindro é o símbolo reservado para os bancos de dados? Sempre que vocês virem isso, opa, é um banco de dados. O banco de dados, vocês vão ver, eu vou até mostrar, tem questões de prova, não vai faltar oportunidade. Viu este símbolo, é o banco de dados. E por quê? Você tem ideia? De onde é que eles tiraram essa, né? Gente, dos discos rígidos. Se você já estudou um disco rígido, você deve saber que dentro do disco rígido, ele é um disco. Não, ele não é um disco. O disco rígido é formado por vários discos, que a gente chama de pratos. Normalmente um disco rígido chega a ter de 2 a 3, às vezes até 4 pratos, e tem um eixo comum entre eles que gira. Aí um cabeçote de leitura e gravação, que é tipo um garfo, ele grava os dados tanto na parte de cima quanto na parte de baixo de cada prato, entende? E se você começar a observar então, como ele grava dados aqui em cima e lá embaixo, aqui em cima e lá embaixo, forma-se uma ideia espacial. Aí é que surge o conceito de cilindro, né? Você tem uma figura tridimensional parecida com um cilindro. Como o disco rígido normalmente é o local em que você armazena um banco de dados, ele fica armazenado aqui dentro, que um banco de dados é grande normalmente, é volumoso, né? Precisa ter uma memória igualmente volumosa. O disco rígido acabou se transformando no símbolo de um banco de dados. E um detalhe que eu acho que já é altamente importante vocês se acostumando, gente. O que vocês acham que nós encontramos dentro de um banco de dados? Olha, basicamente tabelas. Hoje em dia não dá para imaginar um banco de dados sem o uso de tabelas. Porque as tabelas são a base de onde se guardam os dados, organizados em colunas e linhas, entende? Então, normalmente um banco de dados tem a tabela clientes, a tabela produtos, a tabela de fornecedores, a tabela de vendas e assim por diante. Um banco de dados é um conjunto de tabelas dentro das quais os dados são armazenados, tá bom? Bom, exemplos de bancos de dados vocês podem encontrar facilmente. Um sistema de cadastro de clientes, se a tua empresa... Viu, gente? Uma coisa que eu acho que eu tenho que alertar vocês. Não se usa banco de dados em casa. É muito raro. Eu tenho quase que convicção que vocês não usam banco de dados em casa, ou usam. Você tem assim um banco de dados com as informações do supermercado que você gasta toda semana. Um outro banco de dados com o que você dá de ração para o teu cachorro. Não. Mas numa empresa você certamente vai encontrar, tá bom? Então, por exemplo, bancos de dados se encaixam muito bem. Vai dizer que não tem dado em casa. Hã? Eu não tenho dado em casa, não. Basicamente, ó, gente, em empresas, os bancos de dados se encaixam muito bem. Por exemplo, sistema para você cadastrar os seus clientes, certamente se encaixaria, né, adequadamente a um banco de dados. Um sistema de livros de uma biblioteca, eu já citei. Controle de vendas de produtos de uma loja. Vocês acreditam que uma loja, seja que loja for, pode ser uma lojinha do camelô ou uma loja de um shopping center. Vocês acham que eles usam realmente bancos de dados armazenando cada venda realizada durante os dias? Não. Só se for muito amador mesmo. Deve ter. Deveria ter, pelo menos. Porque se lá na frente você precisar fazer uma auditoria, tá faltando um produto. Quem foi que comprou esse produto? Qual foi o produto vendido, né? Em tal dia e tal hora. Você tem, se tudo isso ficar armazenado adequadamente num banco de dados, você tem plenas condições de recuperar os dados, tá, gente?
Bom, algumas coisas aqui, ó, outros exemplos, né, de aplicações que podem utilizar banco de dados. Será que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pode utilizar banco de dados? Eles usam, né, quando eles fazem o censo, quando eles armazenam dados a respeito do nosso país, o desmatamento, a poluição, essas coisas aradas todas que eles fazem, eles guardam tudo em bancos de dados que no futuro vão acabar sendo usados para alguma coisa. O Google Maps, você acha que usa, gente? Meu Deus do céu, o Google Maps é um exemplo de um banco de dados gigantesco, né? Aonde é que eles armazenam todos aqueles mapas, né? Acho que se vocês já entraram no Google Maps, se você perguntar assim, ó, não, eu quero saber onde é que fica aquela loja na rua tal, da cidade tal, de qualquer país. Ele vai dar certinho. Você nem sabe a rua. Você só diz, não, eu quero saber onde é que fica isso aqui. Pá, ele mostra no mapa exatamente onde está. Como é que ele descobriu que está ali? Porque ele organiza isso num banco de dados e, dada uma chave, ele procura e recupera, tá? E o YouTube? Deve usar banco de dados? Aí sim, mas é um banco de dados multimídia. O que você encontra basicamente no YouTube são vídeos, né? É o que tem lá. Então você faz uma busca por palavra-chave, ele lista, ó, eu tenho vídeos sobre esse assunto. Quer assistir algum? Clica e ele toca. Hã? Tem? Então é capaz que tenha mesmo. Porque lá tem um monte de coisa, né? Mas não fui eu que botei. Então, tem sim. Ok, gente? Aqui nós já sabemos, né? Um cilindro. Viu esse símbolo numa questão de prova, você já está orientando o teu pensamento, o teu raciocínio. Bom, exemplos até aqui, pelo que a gente já acumulou aí de conhecimento, né? Pessoal, banco de dados pode ser definido como uma disposição de dados desordenados. Nem pensar. Uma coleção de dados relacionados, referentes a um mesmo assunto e organizados de maneira útil, com o propósito de servir de base para que o usuário recupere informações. A partir daqueles dados ele recupera informações. Sim ou não? Putz, eu não estou vendo nada que esteja gritando. Está muito bom, né? Pelo menos não estou vendo nada assim que esteja indo contra a lógica. Aparentemente está boa, vamos ver. Ou é um conjunto de tecnologias integradas que tem por objetivo impedir acessos aos dados armazenados. Onde é que está gritando aqui? Impedir. Pelo contrário, a finalidade do banco de dados é promover, é facilitar o acesso, não impedir, né? Você bota os dados organizados, bem cadastrados, para ficar mais fácil de ter acesso a eles, e não impedir, não. Um conjunto de dados integrados que tem... Oi? Tá. Um conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a requisitos do sistema operacional. O banco de dados tem a ver diretamente com o sistema operacional? Ele atende a requisitos do Windows ou do Linux? Não estou vendo nada a ver. Ou um banco de dados é um conjunto de aplicações, um conjunto de programas desenvolvidos unicamente para a tarefa de criar informações. Onde é que está o problema? Unicamente. Pelo contrário, a ideia do banco de dados é armazenar, recuperar, modificar. Se o meu cliente mudou de lugar, né? Ele morava no bairro tal, se mudou. Eu vou lá no banco de dados e altero o endereço dele. Posso ou não posso? Posso. Então não é só criar, é criar, incluir, modificar, excluir. O meu cliente não morreu, não existe mais. Nossa, morreu, coitado, né? Que exemplo que eu fiz aqui, mas agora foi, tudo bem, passou. Então eu tenho que remover ele do banco de dados. Ele me permite fazer um monte de operações. Não unicamente ali que não caiu bem. Qual a tua resposta? Teria acertado, parabéns. Então dá pra ver, né? Se a gente estiver bem orientado, salvo pouquíssimas exceções, as questões sobre o assunto não costumam ser difíceis, gente. Como é que... Não entendi. Ele diz referente ao mesmo assunto. Tem que ser o mesmo assunto. Vamos lá. Biblioteca, empresa, loja. Tem um assunto, né? Você faz um banco de dados voltado a alguma... Seria, por exemplo, um estabelecimento?
Um estabelecimento, por exemplo, eu vou fazer um banco de dados para um escritório de advocacia. Então, meu banco de dados vai atender aos advogados. O que ele vai armazenar? Os advogados, os processos, os clientes, as leis lá, eu imagino, eu não sou muito bom na área do direito, mas tem a ver com um assunto, claro, um assunto muito genérico, o escritório de advocacia. Eu sei, à primeira vista a gente lê e pensa assim, peraí, mas será que não é muito restrito? É que ele deixou meio no ar, né? Há um mesmo assunto num nível alto, por exemplo, uma farmácia, um açougue, uma fábrica de automóveis, né? Mas veja, num nível mais alto, ok? Eu queria dizer que não pode então misturar dois assuntos, tipo farmácia e açougue. Não faria muito sentido, né? Você não é comum você fazer um banco de dados a respeito de uma farmácia e de uma fábrica de automóveis, não tem a ver. Então ele tem um fim. Eu faço um banco de dados para uma farmácia. E daí, dentro desse contexto, eu penso em tudo que eu preciso da farmácia. Os medicamentos, o atendente, desde o funcionário da farmácia até o cliente que vem comprar os meus produtos, né? Então veja bem, ó, que a gente pode pensar assim, dependendo da tua interpretação. Tá, mas uma farmácia então é só um banco de dados de medicamento? Não, farmácia. Veja, ele está num assunto, nesse caso, seria a empresa, uma farmácia, e ali dali para baixo, aí sim, você tem a liberdade de especificar, e deve especificar os subordinados, né? Diga. Eu ia falar, a não ser que tipo, a farmácia ou o açougue seja uma mesma empresa e lá... Poderia ser, então a gente sobe um nível. Por exemplo, uma holding, né? Que chama uma holding, uma organização que detém várias subempresas. Por exemplo, uma grande organização que controla produção de óleo de soja, extração de petróleo, fabricação de tinta. Então, a Unilever, exato, alguma coisa, foi o que eu pensei. Então você teria um banco de dados sobre um assunto, que é essa grande organização, mas você tem subordinados, né? Eu sei, na primeira vista a gente lê, mas assim, né, gente? Muitas vezes em prova, quando você está em dúvida com uma, eu recomendo que você leia as outras e vá descartando, que você vê assim, ó, tá, entre essa e essa, qual que é a menos pior? Fico com essa. Faz assim que você tira o impasse. Eu acho que vocês concordam, por eliminação, essa é a que sobra, né? Então a gente pensa, então essa é a que ele considera certa. Normalmente funciona, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Que agora também, meu Deus do céu, né? Eu tenho que pedir licença só um pouquinho para vocês. Vocês estão sintonizados no assunto banco de dados. Então dá aquela falsa impressão assim, meu Deus, mas é muito fácil, mas é muito óbvio. Gente, você tem que se dar um bom desconto. No dia da prova, você não está numa aula sobre banco de dados. No dia da prova, você está pensando assim, direito, português, redação, raciocínio lógico, informática, que mais que tem lá? E história, atualidades, tem isso, né, de você? Não chega a ter, então tira. Mas então quando mistura um monte de coisa, aí você cai de frente para uma questão dessa, não é assim, é banco de dados, né? Não, você está no dia, você tem a possibilidade a questão, tudo bem, você vê lá, informática, mas poderia ser uma questão de Excel, pode ser uma de internet, pode ser uma de Windows. Então não é assim, a gente olha agora e dá a falsa impressão de que é muito fácil, que é muito óbvio. É muito fácil porque a gente já está sintonizado, a gente está falando sobre banco de dados. Eu vou apresentar uma questão de Excel ou uma de Windows? Claro que não. Eu vou apresentar questões do assunto, né? Mas deem um grande desconto, porque no dia da prova você não vai ter a mesma facilidade, infelizmente, que agora, ok? Então, é um repositório, um local onde você deposita coisas de informações que modelam entidades do mundo real. Estou falando, eles tiram dos livros, modelam entidades do mundo real, como produto, cliente, funcionário, etc. Nesse repositório, é possível introduzir, modificar, remover, selecionar e organizar as informações armazenadas por meio de uma linguagem universal para gerenciamento de informações chamada SQL, Structured Query Language. Guarda isso, SQL, palavra mais do que chave, tá?
Não vai faltar oportunidade, daqui a pouquinho eu vou entrar no assunto, mas eu já vou adiantar, gente. O dia que vocês virem, o dia não, vai ser dia 11, né? Naquele dia você vai ver lá, SQL tem a ver com banco de dados. Só SQL é a linguagem universal dos bancos de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos, vocês vão ver, meu Deus, é tudo SQL. SQL Server, MySQL, PostgreSQL, é tudo SQL, tá? Que é a linguagem mais usada para banco de dados. E ele falou aqui, ó, por meio de uma linguagem universal para gerenciamento de informações chamada SQL, o texto fala de unidade de disco fixa, meu Deus, unidade lógica e aritmética. Putz, isso aí tem a ver com a segunda parte da aula, é hardware, né? Unidade de disco fixa é um HD. Unidade lógica e aritmética é um componente da CPU, dentro do processador. Planilha eletrônica, banco de dados ou pendrive. Ai, Dedé, não sei não, hein? Porque existe um limite, existe uma separação muito frágil entre isso e isso. Você tem que concordar que uma planilha eletrônica é muito parecida com o banco de dados. Até por conta de que a planilha eletrônica trabalha com o conceito de tabela, né? Linhas e colunas. Mas e aí, eu deixo nas mãos de vocês. O conceito fala de quê? Qual das 5? Hã? Será? Será que não é planilha eletrônica? Não, porque o SQL não é usado pelo Excel, nem pelo Calc, nem por nenhuma planilha eletrônica. SQL é linguagem de banco de dados. É aqui que ele não deixa margem, porque senão essa questão teria... Olha só, tira o SQL. É um repositório de informações que modela entidades do mundo real, como produto, você não pode fazer? Produto, cliente, funcionário. Nesse repositório você pode inserir, modificar, remover, selecionar e organizar as informações armazenadas? Sim, por meio de uma linguagem universal. Não, aí não é que desandou, mas aí eliminou. O cara não é burro, né? Ele é pago para fazer questões. Se ele parasse aqui, gente, nós anulávamos essa questão, porque ela se encaixaria em 2. Mas nesse caso, me ajuda? Nesse caso, letra D, sem a menor possibilidade de anulação. Só mais uma aqui, tá? Para armazenar informações que modelam o mundo real, tais como, de novo, clientes, livros, eu acho que eles pegam do mesmo livro, da mesma apostila. Clientes, livros, produtos, em uma organização, para realizar diversas operações com estas informações, como consultas futuras, relatórios, que é para imprimir, né? E agilizar o acesso às informações armazenadas, recomenda-se o uso de um editor de imagens, banco de dados, editor de textos, browser. O que é browser? Foi assunto da aula passada. Navegador. Bom, quem sabe, não sei, né? Ou um editor de apresentações, PowerPoint. PowerPoint, Edge, Word, Access e... sei lá, Photoshop ou Paint, né? Que é uma porcaria o Paint, mas tudo bem. Qual que você usaria para isso? Ah, nem tem dúvida. Banco de dados. É, exato. Aqui já não... Nossa, botar planilha dá um piripaque. Essa questão teria chance de ser anulada, com certeza. Aqui ele não correu risco, né? Então, estamos começando a entender o que é um banco de dados. Ah, tem mais uma ainda. Essa é uma parada. Vocês viram ali, a maioria das questões são tranquilas. Essa aqui eu não sei, vocês vão me dizer. Gente, um banco de dados é O que é um banco de dados? Um conjunto de objetos da realidade sobre os quais se deseja manter informações. Conjunto de objetos da realidade sobre os quais se deseja manter informações. Não? Pois é, eu não sei. Conjunto de operações sobre dados integrados, destinados a modelar processos. Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados. Banco de dados é um software, ele está dizendo que incorpora funções de definição, definir, recuperar e alterar os dados. Ou é um software que modela funções de definição, recuperação e alteração de dados e programas. Ou é um conjunto de dados integrados que representam objetos do mundo real e sobre os quais se deseja manter informações. Qual?
Letra E. E é a resposta oficial. Mas vocês não acham que dá vontade de aceitar algumas aqui antes de ler a E? Eu vou dizer para vocês, essa letra A, ela tá... É só porque se eu colocar numa balança, essa aqui pesa mais, ela tá mais convincente. Mas assim, um banco de dados é um conjunto de objetos da realidade, livro, produto, cliente, sobre os quais eu quero manter informações? Olha, não tá uma definição meio precária, mas errada ela não tá. Então eu vou dizer para vocês, eu não sei se eles não anularam, porque eu peguei lá, senão estaria escrito anulado. Mas... Exato. É que agora aqui, né, que representa o objeto do mundo real, sobre os quais você quer manter, e o banco de dados, eu concordo, é um conjunto de dados. O banco de dados é um local, um depósito onde você guarda... Exato. Envolve um pouco de interpretação. Não é o objeto, são dados sobre o objeto. É o título do livro, não é o livro que eu vou botar no banco de dados. Mas o título, o autor, o número de páginas, a editora, isso, né, são os dados. Então por isso que essa aqui pesou muito mais. Aqui pela interpretação você vê, mas dá para perceber que a letra E está bem melhor mesmo. Então polêmicas, mas dá para... Né? Eu acho que se você for bem atento, você não vai tropeçar. Bom, vamos ver agora que a gente precisa conhecer mais. Gente, quando um profissional chamado programador é contratado para desenvolver o banco de dados para uma empresa, ele não vai direto para o computador. Isso é uma coisa curiosa, sabia? A tendência é as pessoas... Assim, quem nunca teve contato com um banco de dados, né? Com o desenvolvimento de um banco de dados, a tendência é você imaginar assim, eu vou contratar um programador, ele vai vir aqui, vai sentar na frente do computador e vai começar a programar. Não, muito pelo contrário. O programador, o primeiro passo que ele vai fazer é pegar papel, lápis ou caneta, e ele vai fazer um monte de desenhos baseados em análises. Muito depois é que ele começa mesmo no computador a fazer o banco de dados. E esse processo inicial, com lápis e papel, é chamado de modelagem de dados. Antes mesmo do banco de dados ir parar no computador, é preciso fazer um estudo sobre, olha só, um banco de dados não é um depósito que armazena informações e dados, né? Sobre elementos do mundo real. Então a primeira coisa que você, como programador, vai ter que fazer é ver os objetos do mundo real, o que eles têm, como eles são, o que é relevante e que deve ir parar dentro do banco de dados. E o curioso é que você não faz isso diretamente pelo teclado. Não, você vai fazer no papel. Isso aí é chamado de modelo, entidade e relacionamento. Tem até sigla, mas tem que tomar cuidado com a pronúncia. Pare no meio. É MER. Não vai frente. MER e deu, entenderam? Ok. O que é o MER? É o modelo de entidade e relacionamento. O que é o MER? É uma padronização que permite que você desenhe no papel elementos seguindo algumas regras. Vai vendo aqui que isso aqui faz parte do MER, né? Então o MER, na verdade, ele descreve elementos... E é tudo padronizado de tal maneira que o programador faça um desenho e mais tarde, mesmo que ele entregue para outra pessoa, esta outra pessoa vai ter plenas condições de entender o que ele fez, porque é padronizado, tá? O MER é baseado em desenhos, então ele mapeia os objetos do mundo real num modelo gráfico, num desenho, num diagrama, né? Que irá representar o modelo e também o relacionamento que existe entre os dados. Por exemplo, gente, num banco de dados, eu tenho os meus produtos e tenho os meus clientes já cadastrados. Existe um relacionamento entre cliente e produto na minha empresa? Sim, os meus clientes compram os meus produtos. Os meus produtos são vendidos para os meus clientes, né? Então tem um relacionamento entre eles. Tudo isso deverá ser mapeado no MER, no modelo de entidades e relacionamentos, tá? Ok, e aí tem um nomezinho também que vocês têm que guardar na memória. O MER, modelo de entidade e relacionamento, é um conjunto de regras. Quando você aplica essas regras, você faz um desenho.
Esse desenho é denominado DER, tá? Ao utilizarmos o modelo de entidade e relacionamento, criamos um diagrama de entidades e relacionamentos, chamado DER. Então o DER é o resultado, isso aqui, na tua opinião, isso aqui é o MER ou o DER? Isso é o DER, é um diagrama, é um desenho. Mas as regras que eu usei para produzi-lo é chamado de modelo de entidades e relacionamento. Então o MER está acima, o DER é um subordinado a ele. O DER é o resultado, né, do uso das regras do modelo de entidade e relacionamento. Perfeito? É o MER e o DER, tá bom? Dupla caipira. Então, só para vocês verem como isso, eles não deixam passar nada, gente. Fica atento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de diagrama que deve ser utilizado para representar as entidades de um banco de dados e os seus relacionamentos. É o ER, entidade e relacionamento, o DFD, não faço nem ideia, DFD, estou tentando imaginar o que eles queriam dizer com isso. É o FD, é o DER, diagrama de entidade e relacionamento, ou MMC, meu Deus do céu, MMC é mínimo múltiplo comum, né? E aí, gente, qual é? Bom, não é o E, isso nem o meu cachorro vai assinalar, ok. Qual é? É o DER, diagrama, ele já deu a dica aqui, diagrama de entidades e relacionamentos, né? Eu até, você pode perceber que as questões de banco de dados, elas não são difíceis. Se você tiver uma boa percepção e já um conhecimento básico, elementar ali, você já consegue matar. Todas essas questões são de banco de dados aplicadas recentemente, nem é coisa antiga assim, tá? Bom, então vamos lá. Nós sabemos que o modelo de entidade e relacionamento possui regras. Ao aplicá-las, você cria uma imagem chamada DER, diagrama de entidades e relacionamento. Mas quais são os elementos, gente, que um diagrama de entidade e relacionamento costuma ter? Tudo começa nas entidades. Tá bom? Lembre-se, hein? Diagrama de entidades e relacionamentos. Então, entidade é óbvio, é uma coisa bem relevante ali. Você tem ideia pelo nome o que é uma entidade? Vou ajudar. Entidades são substantivos. As entidades costumam ser os elementos do mundo real que eu vou trazer para dentro do meu banco de dados, mas eles são substantivos. Normalmente são objetos, pessoas, né? Alguma coisa assim. Tá aqui, gente, uma frase mais correta. A entidade é a representação de um objeto do mundo real que você quer guardar dentro do seu banco de dados. Vê se não são normalmente substantivos. Clientes são entidades? Sim, se eu quiser modelar no meu banco de dados o meu cliente existe no mundo real. Eu quero que ele vá parar dentro do banco de dados. Então eu vou criar uma entidade chamada cliente. Fornecedor, o que você acha? Uma empresa costuma ter fornecedores? Sim, com certeza. Alunos numa escola, aluno é uma entidade? É um substantivo? Claro que sim. Aliás, professor também, né? Funcionário também, funcionário da escola, o professor da escola e o aluno da escola. Seriam 3 entidades. Departamentos de uma empresa, vocês conseguem me dizer alguma outra entidade? Vamos pegar o exemplo da biblioteca. Que entidades eu teria? Livros, clientes, né? Clientes alugam livros ou emprestam livros. O que mais? Livros são fornecidos por um fornecedor. Então eu teria um fornecedor de livros. Isso mesmo. Tá? As entidades são substantivos. E dentro disso, só para vocês se acostumarem com o vocabulário, é comum eles usarem esse tipo de palavreado. Instância de entidade. Tem ideia o que é? Uma instância de uma entidade é que é o seguinte, gente, já vou adiantar aqui. Quando você produz um banco de dados, todas as entidades vão se transformar numa tabela. Por exemplo, cliente é uma entidade, então eu vou guardar dele o nome do cliente, o sobrenome, a data de nascimento, o CPF do meu cliente, etc. Né? E depois que eu tiver imaginado quais informações são relevantes desta entidade, eu acho que você concorda, eu vou começar a preencher com
instâncias. Então eu vou colocar a Maria da Silva, que nasceu na data tal e tem o CPF tal. Aí eu vou colocar o Pedro Souza, que nasceu em tal data, que tem o outro CPF. Isso são as instâncias. Instâncias de uma entidade é quando você tem uma entidade, mas um item cadastrado é uma instância, é um exemplar. Instâncias são os exemplares armazenados dentro das tabelas, tá? Então, instância de entidade, basicamente, são os elementos individuais da entidade. Equivalem às linhas das tabelas do banco de dados. Cada linha é uma instância, perfeito? Exemplo aqui, ó. O cliente, claro que aqui eu não botei tudo, mas o cliente de número 10, o funcionário João Silva. Então, na entidade funcionário, eu teria o João Silva. Na entidade aluno, o Pedro Souza, com todas as outras informações dele. O departamento financeiro, né, e por aí vai. Cada linha é uma instância, tá? Outra coisa, gente, e o que são atributos? Bom, seguindo a mesma linha, enquanto que uma instância é uma linha, as colunas são os atributos. Atributos são as características da minha instância. O cliente tem como atributo um nome, um sobrenome, uma data de nascimento e um CPF? O que vocês acham? São atributos, gente? São características da instância? São, né? Então eles chamam tecnicamente de atributos. Informações que você desejaria guardar sobre a instância da entidade. Equivale basicamente às colunas das tabelas, tá? Então, o nome de um aluno, né? O número de uma turma, o endereço de um fornecedor, né? O sexo de um funcionário, etc. seriam exemplos de atributos. E o que é domínio do atributo? Veja pelo nome se você consegue matar essa. Tem ideia? Também não, acho que o nome não ajuda muito. Ou talvez ajude, não sei. Domínio de um atributo são os valores aceitáveis para aquele atributo. Lembre-se, cada atributo é uma coluna. Então, cada atributo tem um universo de valores que ele aceita e que ele não aceita. Peraí, vamos lá. Data de nascimento. Qual seria o domínio desse atributo? Olha, tem que ser data. Segundo, não pode ser menor do que 1800. Concorda? Uma pessoa que nasceu em 1800 não pode estar viva até hoje, né? Ela não teria 200 e tantos anos. Eu tô brincando, mas assim, o domínio estabelece regras, tá, gente? De regras que facilitam controlar e evitar que alguém preencha campos errado, que foi o que aconteceu aí recentemente com a prova de vocês. O cara foi lá e colocou no nome o e-mail dele. Se tivesse sido estabelecido que no campo nome não pode ter o símbolo arroba, você acha que esse cadastro, esse pobre coitado, bom, pobre coitado é um a menos na verdade, né? Esse cara aí que se cadastrou errado, ele talvez fosse avisado, você não pode botar o teu nome, não pode ter arroba, né? Alessanderson, o nome do cara é Alessanderson, e a mãe dele botou um arroba junto, será que o cartório aceitaria? Ou Vander Clayson, né? Sei lá, alguma coisa assim, e botou ainda o Vander com o arrobinho ali pra ficar mais bonitinho, cara. Ficou bonito. Não dá, tem coisas que não podem, e o domínio, gente, ele é usado pelo banco de dados, isso é palavra-chave, para manter a consistência dos dados. Se o banco de dados aceita um dado inconsistente, né, um dado que não tem a ver com aquele atributo, ele fica inconsistente, ele está errado ali. Então, se o programador se preocupar com o domínio de cada atributo, a chance de ocorrer uma inserção de um dado inválido é menor. Vamos ver exemplos aqui de domínios de atributo. Qual seria o domínio do atributo sexo do funcionário? Meu Deus, eu sempre começo pelo mais... Isso aqui é o mais controverso, né? Que nos dias de hoje tem gente que não aceita que só tem 2 sexos. Eu não quero nem discutir, ok? Mas faz de conta que lá naquele banco de dados botaram MF. Tudo bem, tem coluna do meio, né? Coluna do meio, mais pra esquerda, mais pra direita, mais pra cima, mais pra baixo, não tem uns negócios assim? Diz que agora tem, é tudo moderno, cara. Pois é. Mas faz de conta que você botou M ou F. Então, quando alguém for cadastrar Maria,
Qual o sexo? Vai ter que perguntar para Maria, bota E, não, bota F, né? Bota F aí, tá bom? Mas se você quiser ficar mais modernão, bota ali outros, ou LGBTQQ+, SSSV, XYZ, não tem os... né? Então tem vários. Ok. Domínio do atributo nome do aluno. Como é que é o nome de um aluno? Bom, digamos, 50 caracteres no máximo, não pode ter mais do que isso, a não ser que seja o Dom Pedro I, já viram? O Dom Pedro I tinha um nome, acho que mais de 200 letras ali. E quem sabe, aí eu deixo com vocês, alfanuméricos ou somente alfabéticos? E se o cara se chama 1, 2, 3 de Oliveira 4? Daí o cartório tem que bater no cara que registrou esse nome, pelo amor de Deus, né? Mas só dando exemplo, se você acha que o nome de alguém não possa ter caracteres numéricos, então defina lá no domínio, não, somente letras. A hora que alguém tentar botar um número junto, ele vai apitar. Não, não pode, tá contra as regras. É aí que eu queria que vocês entendessem, tá? Quando o programador define os domínios, ele está, na verdade, criando regras para evitar a inserção de dados inválidos. Basicamente é isso. Hã? O programador da Encabe nota 0 para ele, é verdade. Domínio do atributo salário. Como é que seria o salário? Eu acho numérico, fracionário, que você pode receber até os centavos. E quem sabe, né, maior que 1.000, tipo 998, né? Eu arredondei para 1.000. R$998, que é o valor atual do salário mínimo, poderia ser parte de um domínio. Na verdade, eu quero que vocês entendam, gente. O banco de dados tem que representar o mundo real. Então, o programador, ele vai fazer uma análise bem criteriosa. Como é que é aqui na empresa? Qual é o salário mínimo que pagam? Não, aqui a gente paga um salário mínimo mesmo, 998. Então ele vai lá e bota, domínio é esse. Tá, aqui, ó, pode cadastrar alguém com um número no nome? Não, não pode. Então vai lá e define, entende? Dessa maneira se evita problemas futuros. E aí vamos ver direitinho qual é ou quais são os elementos que compõem o DER, o Diagrama de Entidades e Relacionamentos. É isso aqui, ó. Retângulos equivalem às entidades, que vocês sabem, retângulos são substantivos, portanto, né? Toda vez que você vir numa prova, um retângulo, normalmente vai ter um nome no meio, cliente, livro, produto, etc. Você vai perceber que aquilo ali é uma entidade, ela representa um objeto do mundo real, tá? Valor, é muito comum, gente, quando nós fazemos o diagrama de entidade e relacionamento, é muito comum você usar 3 métodos, um dos 3. Você bota a entidade e o nome dela, tá? Digamos, livro. Aí é possível, se você quiser ser bem detalhista, isso é uma, digamos assim, uma flexibilidade que o modelo de entidade e relacionamento te dá. Você pode colocar aqui embaixo listados os principais atributos que você quer. Me ajuda aí. Quais seriam os principais atributos do livro? Eu diria título primeiro, né? Título do livro, autor, número de páginas, talvez editora. Tá, e aí eu faria tudo isso. Ou então eu posso fazer assim. Mas aí aqui, ó, usando esse método, não há problema com tamanho. Você pode listar uma enorme quantidade de atributos, entenderam? Que mais tarde vão se transformar nas colunas das tabelas, tá? Na verdade, isso aqui vai ser uma tabela e essas serão as colunas da tabela, certo? É possível também usar o modelo de entidade e relacionamento e colocar pequenos balãozinhos. Daí isso substitui isso. Então tem que usar um ou outro. Só que nesse método eu tenho pouco espaço. Então normalmente colocaria assim, título, autor, e aí não cabem muitos, percebe? Não tem muito espaço, né? Mas eu tenho que alertar vocês, eles podem montar uma questão de prova com esse layout, digamos, né? Essa aparência. Aceitem, tá certo, o MER prevê isso. Você descreve a entidade como um retângulo, bota o nome dela. E com bolinhas, você vai listando, nesse caso daí, os principais atributos. Normalmente a gente não coloca todos, apenas os mais relevantes, tá? Tudo bem?
Então, valor, né, que seriam aqueles caras ali, que seria o atributo, as informações que você deseja, e isso aqui o que é? Bom, isso aqui é um losango, né? Lembra muito a bandeira do Brasil. Losangos, no MER, indica relacionamento. Vocês sabem o que é um relacionamento? Relacionamento é quando existe alguma relação entre duas entidades ou mais. E existem realmente. O programador tem que prever que quando ele descreve uma entidade, ou melhor dizendo, quando ele descreve duas entidades, por exemplo, deve haver uma relação entre elas. Por exemplo, livro e usuário. O que você acha, gente? No teu banco de dados, se você fosse contratado para fazer um banco de dados de uma biblioteca, você acha que o usuário, nesse caso, seria uma entidade, mereceria ser criada? Claro que sim. Onde você vai guardar o nome do usuário, o sobrenome, né? A data de nascimento, o endereço, super importante, saber onde ele mora. E assim vai, um monte de coisa. Agora, me ajudem. Existiria um relacionamento entre livro e usuário? Aviso ou dica. Relacionamentos são verbos, são ações. Enquanto que as entidades são substantivos. Não é aula de português, né? Mas tá aparecendo. Entidades são substantivos e os relacionamentos costumam ser verbos, são ações que ocorrem entre uma entidade e outra. Que tipo de relacionamento vocês acham que haveria entre livro e usuário? Olha, o livro é emprestado para um usuário, concorda? Esse é o relacionamento. Então você encontra qual é o verbo que fica aqui no meio e que descreve o relacionamento entre eles. Mas não esqueça, o relacionamento é sempre representado por um losango, tá? E olha só, gente, que curioso. Mais tarde, quando você for criar o banco de dados no computador, isso aqui vai virar uma tabela, isso vai virar outra tabela e isso aqui mais uma tabela. Tudo vira tabela, sabia? Tá? Dentro do banco de dados, a estrutura mais comum de se encontrar são tabelas, inclusive os relacionamentos vão se transformar numa tabela com nome, né? Nesse caso ali, a tabela emprestado, empréstimo, acho que empréstimo talvez ficaria melhor. E tem um detalhe, quando você percebe que existe um relacionamento entre entidades, muitas vezes o programador tem que analisar o que é chamado de cardinalidade. A cardinalidade descreve a quantia de cada elemento de uma entidade que se relaciona com a quantia da outra. Por exemplo, gente, existem 3 tipos de cardinalidade. Cardinalidade de 1 para 1, para cada elemento de uma entidade, quantos elementos são afetados no outro. De 1 para vários, para cada entidade de 1, vários elementos são afetados do outro lado. E de vários para vários, certo? Só um detalhe, cuidado. A cardinalidade de 1 para vários, dependendo de como você desenha o modelo, é claro que pode ser de 1 para vários ou de vários para 1. Mas dá na mesma, né? De 1 para vários e vários para 1, só muda a ordem ali, o entendimento é o mesmo. Então me ajudem aqui. Qual seria a cardinalidade correta entre livro ser emprestado para um usuário? Para cada livro que é emprestado... Não, peraí. O usuário, acho que é melhor assim. Usuários emprestam livros. Vamos fazer assim. O ideal seria mudar a ordem aqui. Usuário emprestam livros. Nós vamos daqui para cá. Um usuário pode emprestar um livro apenas. Um usuário pode emprestar vários livros. Um livro pode ser emprestado ao mesmo tempo para vários usuários. Acho que não. Vários livros podem ser emprestados ao mesmo tempo para vários usuários. Eu acho que o melhor seria assim, né? Cada usuário desse lado pode emprestar ao mesmo tempo vários livros. Eu acho que a biblioteca não iria se negar em permitir que a pessoa levasse para casa dela vários livros, se ela tem vontade de ler, né? O que você acha? Então, nesse caso, seria um exemplo de cardinalidade de... o ideal era mudar aqui, daí fica assim, usuário empresta livro. Troca. Aí ficaria, então... cardinalidade de 1 para vários, né? Entenderam? Isso aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma última coisa, gente, só antes de eu trocar aí o slide. Num banco de dados é comum, né, você ter relacionamentos chamados binários.
Um relacionamento binário é aquele que relaciona duas entidades apenas. Os bancos de dados prevêem também relacionamentos ternários, que é quando você tem três entidades ao mesmo tempo. E apesar de ser possível se atingir um relacionamento quaternário, não é nada recomendável. O banco de dados fica muito confuso. Você vai ter uma dificuldade tremenda se você tiver que gerar um relacionamento quaternário ou mais. Porque é muito difícil encontrar uma ação que afete a 4 entidades ao mesmo tempo, entende? Então o mais comum é 2, binário. Isso é mais comum do mundo. E é fácil gerar, vocês vão ver depois alguns exemplos, tá? Mas dá para fazer também relacionamentos ternários, onde um relacionamento pode envolver três entidades. Agora, de 4 para mais não se recomenda. Fica muito complexo e acaba não funcionando bem no fim da história, tá? Muito bem? Mas é possível, exatamente. Eu acho que eu tenho uns exemplos aqui em relacionamentos binários, que são os mais fáceis, inclusive, de ver, né? Ó, exemplos de entidade e relacionamento. Departamento, na tua opinião, é uma entidade ou um relacionamento? Entidade. E funcionário, outra entidade. E lotado, o que é? É um relacionamento. Por quê? Porque funcionários, até de novo eu errei aqui, eu devia ter posto ao contrário. Funcionários estão lotados em departamento. O que é lotado? É cadastrado em. Um funcionário fica cadastrado num departamento. Vamos ver se está certo. Um departamento pode ter lotados, cadastrados, apenas um funcionário ou vários? Vários, então acho que você concorda, o normal, a menos que a tua empresa seja diferente. Um funcionário por departamento e não pode mais. O normal é que eu possa ter vários funcionários cadastrados no mesmo departamento, concorda? Ok. Chefia, entre departamento e funcionário tem um outro relacionamento. Funcionários chefiam departamentos. Cada departamento é chefiado por um funcionário. Quer dizer, na verdade, vocês vão me dizer qual a cardinalidade correta. Cada departamento só pode ter um chefe, ou cada departamento pode ter vários chefes. Eu acho melhor não, porque quando você bota 2 chefes ou mais, vai dar briga entre eles. Um vai querer mandar mais que o outro vai se sentir humilhado, né? A humilhação. Então é melhor, eu acho que seria melhor se uma empresa fizesse assim. Eu estou supondo, na verdade, se aquela empresa permite que vários funcionários sejam chefes ao mesmo tempo, então você teria que mudar a tua cardinalidade. Você tem obrigação de representar o mundo real. Se o mundo real é assim, isso te obriga a mudar o teu banco de dados. E aqui, gente, alunos estão matriculados em disciplinas. Não pensem numa escola. Aqui fica melhor se você pensar numa universidade. Onde vocês sabem, na universidade você pode escolher os créditos, as disciplinas que você vai cursar naquela fase. Principalmente em universidades privadas, às vezes você não está muito bem de grana naquele semestre. Não vou me matricular em todas porque eu não vou conseguir pagar a mensalidade. Então, você se matricula em menos disciplinas, né? Você pode fazer isso. Aí como é que funcionaria? Alunos estão matriculados em disciplinas. Vários alunos podem estar matriculados em apenas uma disciplina ou em várias disciplinas? Em várias. É um exemplo de cardinalidade, vários para vários. Tá vendo? Então tem um para N, um para vários, um para um e vários para vários. Depende de cada situação. Perfeito? Uma última coisa, gente. O modelo de entidade e relacionamento prevê que você pode representar as cardinalidades de 2 maneiras. Com os valores únicos, assim, ó, um valor de cardinalidade aqui e outro lá. N para um para um, vários para vários, N para N, assim por diante. Ou você pode fazer assim. Se você preferir, você pode criar um diagrama onde você coloca na cardinalidade os valores mínimo e máximo. Vou botar aqui, ó. Mínimo, vírgula, máximo. Fica implícito, tá? Então vamos imaginar que, não vou botar nomes aqui para não demorar muito, não vou conseguir lembrar agora, mas imagine que por alguma razão você percebe que num determinado relacionamento entre 2 entidades, ela aceita assim, ó, assim, sei lá, então, e
Vamos lá. Qual é a cardinalidade mínima deste lado? É 1. Qual é a cardinalidade mínima do lado de lá? 1 também. Qual é a cardinalidade máxima do lado de cá? 3. Qual é a cardinalidade máxima de lá? Nada não. Vários. É indeterminado. Pode ser infinito. Quantos quiser. N não tem limite máximo. Então quando bota assim, não há limite. Quantos quiser. Ou assim você determina, ó, no mínimo e no máximo. Em alguns casos aparece assim, ó. Ou seja, o mínimo e o máximo são o mesmo. O que a gente subentende daqui é que é cardinalidade 1. E aqui, o que você subentende? Vários, que vale o maior, né? Ela varia de 1, mas vai até quantos quiser. Então, na verdade, o que conta é o máximo. Isso, eu não tô nesse caso limitado a 1. Eu começo de 1, tem que ter 1. Mas pode ter mais, então eu subentendo. Então eu tenho entenderam? Ó, duas formas de representar. Só com os valores máximos, tá? Ou os valores mínimo e máximo. Entende? São duas formas que o programador tem e que ele pode utilizar. Ele é que decide o que achar melhor, certo? Tá bom, então vamos ver, acho que tem alguns exemplos de questões aqui, ó. Um relacionamento é representado corretamente, segundo o diagrama de entidade e relacionamento, por uma elipse, um retângulo, um círculo, um losango ou números da cardinalidade. Essa ele botou para chutar o balde mesmo, né? Porque é para te deixar meio na dúvida, para quem não estudou, números da cardinalidade? Será? Não sei. O que você acha, gente? Qual é a resposta? Olha, os relacionamentos são os losangos, né? Que são as ações ou os objetos, vamos dizer assim, são os substantivos ou os verbos? Os verbos, né? O relacionamento são as ações que ocorrem entre eles, isso mesmo. Aqui, só para vocês terem uma ideia melhor, 20, estou com 20 ali. Gente, depois que um banco de dados é modelado, que se faz todos aqueles desenhos no papel, você cria o DER, né, o diagrama de entidade e relacionamento, o programador vai para o computador e começa a modelar o banco de dados dele, agora sim, valendo. E no fundo, no final de tudo, quando o banco de dados está pronto para ser usado, normalmente tem um usuário do banco de dados, um funcionário que vai trabalhar com o banco de dados. É isso que ele vai acabar vendo. Então, no fundo, um banco de dados acaba se transformando em telas, muitas e muitas telas, para que os funcionários da empresa que vão usar o banco de dados possam, por exemplo, fazer o cadastro, né? Um banco de dados precisa que as informações sejam inseridas. Na prática, um banco de dados acaba se transformando nisso aqui. Eu quero que vocês olhem para cá e tentem ver o que seria. Por exemplo, dados cadastrais do funcionário. O que é funcionário? É uma entidade, parabéns, que é uma tabela. E o que é isso aqui? Matrícula do funcionário, nome do funcionário, data de nascimento, nacionalidade, são os atributos da tabela, mas aqui para ficar mais bonitinho na tela, o programador põe numa ordem melhorada para facilitar a inserção dos dados. Aí o funcionário final, o usuário do banco de dados, clica aqui e põe a matrícula, aperta tab, vem pra cá, bota o nome, data de nascimento. Aí ele erra a data de nascimento, bota o salário. A hora que ele dá enter, dá um aviso. Não, aqui tem que ser uma data e não um valor de reais, assim, né? Entende? Lembra daqueles domínios? Quando o programador fez o domínio, ele criou regras. E na hora que ele monta, ele vai usar essas regras. Tipo, sexo, botou assim, Paulo. Não, não pode, tem que ser M ou F, né? Por exemplo. RG, o cara botou Maria, não pode, tem que ser um número. Então, se houver, por alguma razão, erro de digitação, o banco de dados já vai avisando que ele está programado para aceitar determinados tipos de dados. Ok? Aqui seria do funcionário, cargos ocupados provavelmente é uma outra tabela, provavelmente um relacionamento, né? Funcionários ocupam cargos. Então eu tenho a tabela cargo e aqui cargo ocupado. Então o cargo que ele está ocupando, a data de início, a data de fim. Se ele ocupar um novo cargo no futuro, bota aqui, provavelmente quando colocar aqui, o banco de dados cria uma nova linha automática, porque se ele vier ocupar um terceiro cargo ao longo da vida dele, já vai estar ali. Departamento de lotação, onde é que ele já foi lotado, foi cadastrado, e os dependentes dele, né? Tá vendo, ó?
Banco de dados vira isso aqui depois, no fim de tudo. Mas ele começou assim, um desenho todo no papel, tá, gente? Bem, então agora vamos lá. Me ajudem, porque isso aqui é um DARE, exatamente, que explica um pedaço de um banco de dados. Quando o cara faz um banco de dados mesmo, ele fica maior, precisa ser uma folha grande, tá? O que vocês encontram aqui? Funcionários, que é uma entidade, departamento, outra entidade. Qual é a relação aqui, o relacionamento? Funcionários estão cadastrados, estão lotados em departamentos. Funcionários ocupam cargos. Funcionários têm dependentes. Então eu tenho aqui no caso, acho que vocês concordam, 4 entidades, 3 relacionamentos, certo? O que é isso aqui? Matrícula, nome, data de nascimento? São os atributos do funcionário. Matrícula, o nome dele, a data de nascimento. E aqui, gente, departamento eu tenho 2 atributos. O código do departamento, por exemplo, imagine que nessa empresa cada departamento tem um código. 003 é recursos humanos. 004 é RH. 005 diretoria. 006 financeiro, né? E por aí vai. E a descrição. 006 é financeiro. 005 é RH. Fica lá descrito. Aí, olha só. Tem um relacionamento entre funcionário e departamento? Sim, funcionários estão lotados num departamento. Então me diz, quais são os atributos do relacionamento? Matrícula, veio da onde isso? Agora vocês vão entender o que acontece quando se faz um relacionamento. De onde veio essa matrícula? Daqui, porque o funcionário vai se relacionar com o departamento. Então, algumas informações vêm de um lado e outras virão do outro, necessariamente. Matrícula vem dessa tabela, certo? Basta botar a matrícula aqui, que eu já sei só de olhar matrícula, mas quem é o cara da matrícula 2143? Eu venho aqui, procuro 2143, é a Ana Maria, que nasceu no tal dia, tem tal nacionalidade, é de tal sexo. Então lá eu não preciso levar tudo, basta levar muitas vezes um único campo, e eu já sei, pela tabela de lotações, eu já tenho como descobrir. Para cada pessoa lotada em algum departamento, eu tenho como saber tudo sobre ela. Bastaria, nesse caso, saber a matrícula vindo daqui. E vindo daqui, qual seria o campo? O código do departamento. Pronto, eu tenho um relacionamento. Uma coisa vindo daqui, outra daqui. Mas, cada vez que um funcionário é lotado num departamento, se pensou aqui, ó, se fez uma análise, é preciso dizer a data de início, que ele ocupou aquele cargo, e quando ele deixou aquele cargo. Porque um funcionário ao longo da vida vai, às vezes, sendo promovido, né? Então, isso aqui, na verdade, não vem nem daqui nem de lá. Vai ter uma informação só dessa tabela. Mas o relacionamento justamente vem do uso de 2 campos, normalmente um de uma e outro da outra. Entenderam? Tá legal. Então, deixa eu ver o que mais. Aqui tem um bom exemplo de uma questão de prova, gente. Tá, ó, com base no diagrama entidade e relacionamento abaixo, identifique a cardinalidade entre pedido e conta. 1 para 1, 1 para poucos, poucos para 1, vários para 1, 0 para 1. Eu acho que vocês já estão vendo de cara que existem cardinalidades aqui que nem existem. 0 para 1, meu Deus, não existe. Poucos para 1, não tem também. Mas vamos lá. Vamos primeiro entender. Do que se trata? Você consegue analisar? Vamos ver aqui, ó. Vou deixar maior, gente. Peraí. Não, mas eu quero que primeiro vocês identifiquem. Esse tal banco de dados aqui, ele deve representar quem? Um pouquinho mais, assim. Olha, eu tô vendo aqui. Mesa, caixa, conta, solicita, pedido, itens do cardápio. É um restaurante. Concorda? O cara modelou um banco de dados para um restaurante. Ok. Vamos ver. Os itens do cardápio pertencem a um grupo, claro, tem sobremesa, entrada, prato principal, bebida, né? O que mais tem lá? Não, aí não tem no cardápio, mas no cardápio deve ter esses grupos aí que eu citei. Os itens do cardápio são pedidos, né? Então uma mesa, que é um cliente, solicita um pedido. O pedido é um item pedido a partir do cardápio. O cardápio pertence a um grupo, vejam, entidades e aqui relacionamentos, tá?
Deixa eu ver o que mais. Uma mesa solicita um pedido. E um pedido gera uma conta, é verdade? Isso. Deixa eu ver. Uma mesa... uma conta antes... Nossa, essa daqui eu não entendi, que isso aqui é da questão mesmo. Ainda bem que ele não perguntou esse, que isso eu não entendi nada. Mesa antes conta... Nossa, eu não entendi por olho. Isso aqui tá meio ilógico. Uma mesa atual pede uma conta, uma mesa antes... Ah, talvez isso, né? Talvez ele peça... Bom, dá pra ver que ele fez umas palhaçadas aqui, botou 0, né? Então tem... Mas olha só, ele tá perguntando qual que era o questionamento. Vamos ver. Com base no diagrama, identifica a cardinalidade entre pedido... e conta, vamos lá. Um pedido gera uma conta. Qual é o mínimo, qual é o máximo? Então eu posso, quando eu sou atendido, eu tenho que fazer pelo menos um pedido. Não faz sentido eu entrar num restaurante e não pedir nada, o cara vai mandar sair. Ok, mínimo 1. Estando num restaurante, eu posso fazer vários pedidos? Peço primeiro a entrada. Comi, estou satisfeito. Agora eu vou pedir o prato principal. Traz um refrigerante, traz um vinho, né? Posso sim. Para cada pedido vai gerar quantas contas no final? Uma conta. Então o mínimo é 1 e o máximo é 1. No fim de tudo, não importa quantos pedidos eu tenha feito, só terá uma conta no final, que envolve tudo, né? Perfeito. Então qual é o relacionamento? É de 1 para 1? 1 para 1? 1 para poucos? Poucos para 1 ou vários para 1? Gente, com certeza, vários para 1, né? Porque a gente sempre pega o máximo, ó. Aqui o máximo, o mínimo e o máximo são 1. O mínimo é 1, mas o máximo é N. Então é vários para 1. Com certeza. Ah, já estava a resposta aqui, porcaria. Você estava olhando. Pedido é uma entidade. Itens pedidos, sim, é uma entidade. Desculpa, não. É um relacionamento. Não sei nem porque que ficou assim. É que eu peguei de uma questão, tá? Acho que o examinador, ele fez umas... e esse 0 não existe. Bom, na verdade não é que não exista, né? Você pode deixar um relacionamento inicialmente sem nada. Não é que não possa. Mas normalmente as cardinalidades que a gente dá nomes é de 1 para 1, 1 para vários e vários para vários. Mas eu vou dizer para vocês que dá para ter 0. Se enquanto não se cadastra nada, pode haver nenhum item, né? Mas é um relacionamento 0 para 1, é uma coisa bem difícil de acreditar mesmo, porque tem que ter no mínimo alguma coisa daqui se relacionando com lá, né? Não vai relacionar nada, realmente. Mas como ele tem a liberdade de fazer um desenho e botar erros, né? Desde que o erro não esteja onde ele questionou. Ele questionou aqui, ó. Dá pra ver que aqui não tem erro nenhum, tá, gente? Tá bom, vamos ver se eu finalizo aqui. Vamos ver o próximo item. Já deu tempo? Então vamos fazer um intervalinho antes. Gente, senão eu vou começar aqui, vai muito longe. Até daqui a pouco, tá? Já voltamos.